Meus amigos, estamos aqui mais uma vez para Gestões Inteligentes. Hoje eu chamo a sua atenção um programa muito especial para mim, principalmente, e para todos os telespectadores, donas de casa. Quero agradecer a grande audiência, o feedback, o grande retorno que eu estou sentindo por onde eu passo. A minha rede social cresceu, o Instagram cresceu, pessoas interagindo com os assuntos que nós temos apresentado aqui. E hoje eu estou recebendo uma pessoa, um empresário que transformou o prato tradicional do brasileiro, o arroz e o feijão. Ele transformou em um império de agronegócio, começou um menino humilde do zero e construiu um império de feijão e arroz, uma das marcas mais respeitadas e conhecidas do país. Será um programa, assim, bem intimista, pelo tempo que eu convivi e pela importância que ele tem na minha vida de comunicador, de ser humano, de pai de família e também de palestrante. Tem histórias lindas que marcaram a minha caminhada no rádio. Ele é empresário, mas conhece muito de comunicação. Muitas vezes ele me ligava sugerindo, e eu acabei com isso, fazendo um programa que nós vamos falar sobre isso durante essa entrevista. Muitas vezes ele me ligava sugerindo músicas. E elas sempre chegavam ao gosto e ao coração do brasileiro. A comunicação que leva direto ao coração do brasileiro uma mensagem sadia. É com muita alegria que eu recebo hoje aqui, no meu programa, no nosso programa Gestões Inteligentes, o amigo, o empresário Paulo Storti, que tem uma história com o Broto Legal, mas acima de tudo, na agricultura brasileira, ele é um pioneiro e um pesquisador. Paulo, alegria em recebê-lo aqui, viu? A alegria é toda minha, viu, Luiz? Um prazer estar aqui com você. E hoje nós vamos contar um pouquinho da tua história. Vamos lá. Você nasceu na cidade de? Araçatuba. Araçatuba. E de pequeno você já sonhava em construir o que você construiu? Você já tinha o espírito comercial de lidar com o comércio, de agricultura? Lá em Araçatuba você já trabalhava com arroz e feijão, não? Não, nunca imaginei que eu chegaria a tal ponto, né? Porque eu sou de uma família humilde. O pai ganhava salário mínimo, 5 filhos. Sim. Então eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 8 anos eu comecei a trabalhar já para ajudar em casa. E aí eu fui passando por várias etapas até chegar no feijão, que foi um negócio assim meio acidental. E você chegou em Campinas o ano, você recorda mais ou menos? 69. 69. Você já chegou e já foi ser comerciante de arroz e feijão? Já vim aqui para Campinas para trabalhar com arroz e feijão. E você começou, você lembra o bairro que você começou, se já foi uma empresa grande ou começou, toda grande caminhada tem um primeiro passo. Como que você começou? Eu tinha uma piruinha, eu carregava 20 saquinhos cada vez, ia na roça, carregava 20 saquinhos, vinha aqui em Campinas, vendia, voltava, e assim foi crescendo devagarinho, depois passei para caminhão e fui devagarzinho crescendo pouco a pouco. Porque para ficar rico nesse país não é fácil. Você tem que trabalhar muito para ganhar pouco. 99% de transpiração e 1% de inspiração. Né? Justamente. Ô Paulo, e nessa sua caminhada, o que despertou em você o desejo de produzir, de criar um produto com a qualidade que você conseguiu criar? Você, com a sua percepção empresarial, com o seu gesto humano, você sondava o gosto da dona de casa? Porque o arroz e o feijão é um prato típico do Brasil, né? E você fez muitas inovações. O que motivou você? Alguma pesquisa, alguma orientação, alguém que te aconselhou? É uma história muito interessante, porque eu falo para o pessoal, eu sempre na minha vida nunca quis ser o maior, mas procurar ser o melhor. Então, o que acontecia antigamente? O feijão era vendido na concha, não tinha pacote, era na concha no supermercado, não tinha nem supermercado naquela época. Então, lá em casa é assim, a mãe falava, você vai jogar bola, primeiro você tem que escolher o feijão. Então, se escolhia o feijão, depois ia jogar bola. E aqui, a mesma coisa foi com o feijão aqui em Campinas. Todo feijão era muito sujo, muito cheio de impurezas. E eu falei, mas tem que fazer um negócio melhor, né? E fui procurando me aperfeiçoar. Até que cheguei no ponto do Broto Legal, de ser apontado como o melhor do Brasil. Eu me lembro, quando a mamãe pedia para a gente escolher feijão, tinha uma peneira de bambu. Sim. E quando peneirava, na toalha da mesa, ficava sujo de terra. E o feijão ele era colhido de uma maneira rústica, com a vara de bater feijão, né? E você desenvolveu
o Broto Legal, quando você começou, você também selecionava o feijão que você ia produzir, né, Paulo? Sim, mas acontece que não tinha maquinário naquela época, né? Então, eu queria fazer um produto de qualidade, mas não tinha máquina. Aí eu comecei a inventar maquinário daqui e dali. E você não tem uma ideia, eu fiz umas esteiras. Eu tinha 150 mulheres que trabalhavam comigo. Colocava 5 de cada lado e elas iam catando feijão. A esteira devagarzinho e elas iam escolhendo o feijão na esteira, para depois empacotar. Foi aí que começou a melhorar o produto. Aí depois surgiu as máquinas, né, as eletrônicas, que faziam o trabalho. Aí, infelizmente, as 150 mulheres perderam o emprego e eu fiquei com a máquina. Porque, meus amigos, hoje esse programa, eu tenho um tempo de televisão, muitos anos ao lado do Silvio Santos, aprendi muito com o Silvio, tive com a filha dele, com elas, né? Agora a Patrícia, eu vou voltar a levar donas de casa lá no programa, as filhas, as netas, porque a vida é um eterno recomeço. E hoje nós estamos falando com Paulo Storti, que foi o fundador do Feijão Broto Legal. Ele tem uma história em minha vida. Quando ele falou da esteira, é tão interessante que tudo isso que ele está descrevendo na nossa entrevista, esse momento é um momento histórico na minha vida. Porque tudo isso eu vivenciei. Eu chegava no broto e via aquelas senhoras sentadas escolhendo feijão. E eu me lembro quando houve, inclusive, a transformação. Veja bem, o sucesso, a pessoa tem o lado administrativo, mas ela tem a sabedoria. E o Paulo desenvolveu, todos nós recebemos dons. Tem pessoas que descartam os dons. Ele desenvolveu os dons que ele recebeu. Eu me lembro quando o Paulo tinha a esteira que escolhia, mas quando ele trouxe uma máquina revolucionária. De onde você descobriu aquela máquina? Que era uma máquina eletrônica, que parece que lia até o desenho do feijão. Foi nos Estados Unidos, lá que eles fabricaram essa máquina. Foi a primeira máquina que aconteceu aqui no Brasil. Aí foi um alívio, né? Porque aí tinha maior qualidade. Porque a máquina tira tudo quanto é impureza. Foi aí que eu pude aproveitar todo esse know-how aí. O feijão chegava, eu me lembro, porque antigamente tinha que lavar o feijão, escolher o feijão. E eu me lembro que todas as vezes que eu fazia propaganda do Broto Legal, não tem igual, que o feijão não precisava nem lavar, Sim. Né, Paulo? A qualidade que você conseguiu desenvolver. Agora, para todo empresário que eu entrevisto, eu faço algumas perguntas, porque você deve ter encontrado muitos desafios para romper a normalidade e fazer para trazer essa inovação, né, Paulo? Eu fui até ignorado. Eu cheguei a procurar uma agência de publicidade, que eu queria fazer televisão, mas não sabia nem por onde começar. E eu procurei uma agência de um amigo nosso, falei, rapaz, não perca tempo, fazer propaganda de feijão. Falei, mas eu quero fazer, o meu produto é diferenciado. Aí ele não quis fazer. Aí eu liguei para a Globo, a PTV, falei, eu quero fazer uma propaganda de feijão. O cara falou, mas você tem agência? Eu falei, nem sei o que é isso. Aí me indicaram uma agência. Falou, tem uma agência aqui, você vai lá, fala com eles. Aí eu fiz isso. Aí comecei a gravar um comercial, contratei vários artistas, Cadu Moliterno, Nilva Stelma, Regina Duarte, Daniel, foi meu último garoto propaganda. E ali deslanchou. Porque o produto de qualidade, com a credibilidade dos artistas, a coisa deslanchou. E foi hoje o mais conhecido no Brasil inteiro. Então, meus amigos, hoje, ao falar com o Paulo Storti, eu sinto assim realizado, porque eu vi aquela empresa, um crescimento com todos os... E o Paulo nunca abriu mão. Eu tenho algumas lembranças suas, Paulo, de você recebendo o produto. Você tinha as máquinas e os computadores especializados. Mas quantas vezes eu sou muito observador. Eu presenciava alguém te trazer um feijão para amostra e você, com as próprias mãos, você analisava o feijão, Sempre. Olhava. Porque aquilo ali foi trazendo aos seus olhos, porque 1000 engenheiros pensando 1000 anos não faz um cérebro igual ao do ser humano. Eu sou seu admirador, porque eu me lembro quantas vezes você, nas mãos, você conseguia ver o produto. Isso aí você adquiriu ao longo, porque você não mandava buscar. Muitas vezes você construiu a tua história,
Mas você ia até a lavoura, para conhecer a lavoura. Sim. Até hoje eu faço isso, mas hoje eu já procuro mais produzir com qualidade. Sim. Hoje eu estou num outro ramo, que é o mesmo ramo de feijão, a mesma coisa, só que hoje eu sou produtor. Então eu vendo para os empacotadores. Mudou um pouco a história. Você vende ainda o feijão? Vendo. Você produz o feijão? Produz bastante. E você produz e vende o feijão para os empacotadores? Para os empacotadores. E essa experiência você adquiriu, eu sempre comento, é tão bom ouvir histórias de sucesso quando elas foram construídas com sacrifício e duras penas. Porque quando ele descreve com palavras, eu vi cada passo dessa empresa crescendo. E eu vou tocar num assunto aqui que eu me lembro, porque você vai deixar eu falar hoje. Eu sei que você não gosta muito que fala, mas eu quero falar. O Paulo sempre foi um homem que colaborou muito. Eu conheci um senhor que uma vez passou na porta do broto para te pedir um saco de feijão. Você lembra dessa história? Lembro. Vamos contar ela, porque essa história... eu não me lembro o nome dele. Lamas. O senhor Lamas. E ele foi lá te pedir um feijão. E durante muitos anos você ajudou. Eu me lembro que quanto asilo dos velhinhos, entidades de crianças. Ô Paulo, e o que você fez está guardado. Se Deus. Porque eu vejo quanta coisa o teu lado filantrópico, o teu lado doador, né? E Deus te abençoou. Graças a Porque Deus. quem está ouvindo a gente falar com um empresário bem-sucedido, que hoje é a marca de feijão mais conhecida do país, Broto Legal. Eu sou conhecido ainda, que teve um tempo que eu fiz um precioso da minha vida. A vida é um eterno recomeço. Eu passei uma tempestade e um câncer, logo que eu saí daquela enfermidade, eu fui lá no Broto Legal te visitar e o Paulo me abriu uma porta para que eu fosse visitar os mercados de São Paulo. Foi um tempo, eu percebia quantas doações eram destinadas às entidades, porque você sempre ajudou, né? Broto Legal não tem igual. Esse nome ficou marcado na minha cabeça. Meus amigos, nós estamos hoje, nós recebemos aqui muitos já, e hoje, para o Luiz Lauro, comunicador, ser humano, é um dia de muita alegria no meu coração, porque eu estou entrevistando o Paulo Stort, o fundador do Broto Legal, arroz Broto Legal, feijão Broto Legal, e nós vamos continuar com a nossa história, mas nós temos um bloco agora das empresas que anunciam no programa. Eu volto já já. Fique conosco, aproveite o intervalo para mandar um WhatsApp. O Luiz Lauro está entrevistando o Paulo do Broto Legal, que ele semeou amizade por onde ele passou. Nós voltamos já já, depois do bloco do intervalo comercial. Procurando uma ótima escola para te ajudar a garantir o seu sucesso na carreira? Vem para a FM2S. Estude quando e onde quiser. Cursos técnicos, MBAs práticos e feitos para o mundo real. FM2S. Democratizando a educação de qualidade. Sua cidade já possui câmeras, mas elas estão gerando inteligência? O Guardião.ai transforma imagens em decisões. Com inteligência artificial, gera alarmes em tempo real, identificando placas, reconhecimento facial, invasões, atos de violência, vandalismo, descarte irregular e comportamentos suspeitos. Uma única plataforma para segurança, educação, saúde, mobilidade e proteção do patrimônio público. Guardião.ai, transformando imagens em inteligência. Bombilha Hopi Hari. Está com todo mundo se divertir. Isso é tudo que eu sempre quis. Descubra Hopi Hari. Potência, segurança e alta tecnologia em um só lugar. A TS Data oferece infraestrutura robusta e nuvem privada com máxima performance para empresas e instituições públicas. TS Data, a base segura para os seus dados. Bom, eu abasteço aqui porque o pessoal é sempre bem atencioso,
combustível de qualidade, dá bons toques, boas dicas sobre o produto Shell, por isso que eu venho sempre aqui. Eu confio nesse posto, então tudo que eu tenho que fazer, eu venho para cá, abasteço, eles calibram o pneu, vê óleo, checam tudo. É mais do que um posto. Acaba sendo uma família, né? Meus amigos, voltamos, Gestões Inteligentes. Hoje recebendo Paulo Storti, o fundador da Broto Legal. Histórias de vida, de sucesso, de superação, exemplo de vida. Eu sempre que converso com o Paulo, me enche de ânimo e abastece a minha coragem. Porque a vida é um eterno recomeço, né? Ô Paulo, existem algumas curiosidades sobre arroz e feijão. Eu me lembro, inclusive das músicas que você gostava. De vez em quando ele ligava, pedia escolta de vagalume, sonho de caboclo. E eram músicas que tocavam no coração da pessoa. Você já fez rádio também no passado, né? Fiz. Na época que eu até nem consegui. Em Araçatuba, Bolinha, na época, era o gerente da rádio. Sei, Bolinha que tinha o programa de televisão. Isso. É. E eu estava na rádio fazendo o teste para locutor. Mas depois surgiu uma proposta de serviço um pouco melhor, que eu ganhava bem mais. Aí eu abandonei o rádio e fui para... Ainda bem que você não foi radialista, porque você se tornou um empresário que patrocinou muitos radialistas, muitos. O Broto Legal, ele patrocinou muitos programas. E daqui a pouquinho eu quero falar sobre um projeto que ele me ajudou muito. Mas quando eu pergunto, as pessoas falam arroz e feijão, eu acho que poucas pessoas têm noção quanto custa um prato de arroz e feijão, né, Paulo? Quanto? Eu me lembro uma vez que você sugeriu que eu fizesse um concurso no rádio. E quanto custa um prato de arroz e feijão pronto? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Eu vou falar, e aqui no estúdio nós já fizemos um teste aqui. Ninguém acertou. Ninguém acertou. Mas eu reuni no auditório 50 senhoras e falei, ó, quem acertar quanto custa um prato de arroz e feijão vai ganhar essa cozinha completa. Das 50 mulheres, ninguém acertou. E hoje aqui também ninguém acertou. Ninguém acertou. Eu também não acertei na primeira vez. Arroz e feijão é a comida mais barata do mundo. Um prato de arroz e feijão hoje não chega a R$2. É R$1,50, R$1,60. 1 quilo de feijão é R$10. Dá para 10 pessoas comer. É R$1 cada um. E o arroz é a mesma coisa. E todo mundo acha caro. E não é caro, gente. É a coisa mais barata do mundo. E é um prato que são condutores de proteínas, não é? Sim. Eu me lembro que eu entrevistei muitos nutricionistas, mulheres, homens, especialistas. O arroz e feijão, ele é um condutor de proteína. E por falar em arroz e feijão, Paulo, que você foi para rádio, fez sucesso no rádio, mas não seguiu a carreira, foi ser empresário. Quando eu estive no Broto Legal, me lembro do projeto Arroz e Feijão, Amor e Perdão. Nós tinha uns aventais, famosos aventais do Broto Legal. E eu vou contar um fato aqui, porque me faz bem contar. Eu tinha uma Doblô, uma perua Fiat Doblô. Eu ia para São Paulo, voltava para São Paulo, fazendo 2 rádios. A Rádio Mundial era patrocinado totalmente pelo Broto Legal. A Rádio Mundial era público A e B, que a Zíbia Gasparetto fazia, ao meu lado, famosa escritora Zíbia Gasparetto fazia. Então ela tinha público feminino A e B. E eu fazia das 6 às 7 da manhã na Mundial, público feminino, AB. Eu subia na Augusta com a Paulista, na Rádio Terra FM. Subia na Rádio Terra, fazia público B, C e D masculino. E era interessante a diferença do programa. Eu fazia no primeiro andar, público A e B feminino. Entrava depois da Zíbia Gasparetto, muitas vezes ela participava comigo, falando de esperança, de vida.
e eu fazia as palestras com a Yarinha, minha esposa, cuidando de casais. Nós temos um lema que não tem casamento perfeito, não tem casamento tão ruim que não dá para ser consertado, não tem casamento tão bom que não dá para ser melhorado e não tem dor de uma separação que Jesus não cura. Aí eu comecei a usar esses 4 argumentos e minha agenda foi enchendo de convite. Na igreja católica, na comunidade espírita, nas lojas maçônicas, nas igrejas evangélicas. Eu tive agora em Bom Jesus dos Perdões, com o pessoal da Canção Nova, na igreja católica, no ECC, em Serrano. Há 15 anos eu e com a Yara encerramos. Eu me lembro que eu cheguei um dia com a Doblô já estava bem usada. Aí o Paulo falou assim, vamos dar uma volta comigo. E quando eu lembro disso, eu emociono. Porque eu entrei no carro do Paulo e ele foi lá para a Adara, uma distribuidora de Chevrolet. Eu nem imaginava o que ia acontecer naquele dia. O Paulo foi lá, chamou o gerente da Adara, tá pronto? Ele entregou uma chave de uma Zafira Expression, automática, banco de couro, 0. E o Paulo me entregou a chave daquela Zafira. E entregou a chave da Zafira e falou assim, ó, tá com 100 parar e você pode rodar sem limite de combustível. E aquela Zafira rodou 480 mil quilômetros fazendo propaganda do arroz e feijão, amor e perdão, levando palestra e ajudando a resgatar famílias. Porque quando eu cheguei no Broto, eu estava bem acabadinho. Eu estava saindo de uma enfermidade, tinha exagerado um pouco nas bebidas. Então você foi um amigo que eu não posso esquecer. Eu sempre falo no meu pensamento quando vem você. Tem amigos que vêm e vai, são muitos. Tem amigos que chegam e ficam, são muito poucos. Tem amigos que chegam e marcam, né? E agora, você tem mais alguma coisa do feijão? Porque eu vou deixar você falar um pouco. Acontece o seguinte, você está falando da perua. Nós patrocinamos a Rádio Terra e a Rádio Mundial. E você ia todo dia. Então tinha que ter um carro bom. Por isso que eu troquei o seu carro. Mas foi interessante também, porque sábado e domingo eu fazia palestras. Eu me lembro que um dia eu riscava em amarelo o pedágio. Um dia você olhou o pedágio e falou, não preocupa não, pode rodar. E eu fui fazer uma palestra em Rio Claro. E normalmente, em algum lugar que a gente vai, a pessoa coloca, eu não cobro palestra, eu sou voluntário no que eu faço. E eu fui fazer uma palestra em Rio Claro, e terminou a palestra, o organizador da palestra me deu um envelope de cobrir a despesa. Ele entregou na minha mão, Paulo, e disse assim, isso aqui é para a sua gasolina e para o seu pedágio. Eu peguei aquilo e fiz o que eu faço em todo local que eu vou. Falei, eu quero abençoar a sua vida, essa despesa eu queria devolver para você. Ele falou, Luiz Lau, não é muito, mas é o que nós podemos dar, por que você não quer? Eu disse a ele, porque você disse que é para gasolina e o pedágio. Eu não pago, o Broto Legal paga. Ele assustou. Ele falou, mas você não precisava me falar. Eu falei, precisava, porque eu não posso mentir, nem para mim, nem para a Yara. Ele me deu um envelope e falou assim, isso aqui é para cobrir a despesa da gasolina e do pedágio. Aí é importante eu frisar isso. Eu sei talvez que é inútil falar em consciência, que é ingênuo falar em consciência numa sociedade consumista, capitalista e agressiva, mas para mim, eu quero preservar minha consciência. E naquele dia que eu devolvi o envelope para ele, ele disse, não, mas eu quero te dar uma oferta de amor. Eu falei, bom. Então, aí é diferente. Você está me dando uma oferta de amor, não é para gasolina, não. Porque eu nunca paguei durante o tempo que eu tive no Broto. Eu enchi o tanque, levava, abastecia no posto. E tudo isso valeu a pena. E o feijão? Feijão Broto Legal não tem igual. Quando é que você percebeu que o feijão... Teve um momento na tua vida que você falou, agora deu a virada, o feijão Broto Legal passou a ser conhecido a nível... Teve uma data na sua vida? Foi quando eu comecei a fazer televisão. Fazia Jornal Nacional, fazia Novela das 8... e várias outras emissoras, todas as emissoras. E quando comecei a contratar os artistas, que davam um pouco mais de visibilidade, tanto é que o Daniel foi o último garoto propaganda nosso. Sim. Tinha a Regina Duarte, Cadu Militerno ficou comigo 10 anos. 10 anos. Então, aí foi aumentando
juntou a fome com a vontade de comer. Bom produto e os artistas famosos dando cobertura para a gente. Ô Paulo, então o sucesso você conseguiu trabalhando muito, né, Paulo? Foi trabalhando muito, muito mesmo. Porque você não fica nesse país para você ficar rico, é difícil. A não ser que você... Mas trabalhando é difícil. Eu me lembro que você ia na bolsinha 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, 3 vezes por semana. O que era a bolsinha, para quem está assistindo? Bolsinha é onde junta os compradores e os vendedores. Então ali você vai lá, tem época que eu ia lá comprar, tem época que eu ia lá vender. Então é onde funcionava o mercado de feijão. Tudo dependia da bolsa de cereais. O que é, por exemplo, a nível de números, assim, um dia que você chegava, eu comprei muito feijão. Eu comprei, por exemplo, quantas toneladas? 5 toneladas? 10 toneladas? Não, eu comprava 10, 12 carretas numa pancada. De feijão? De feijão. Era muito feijão. Né? Eu me lembro que eu fui com você algumas madrugadas, 2 horas da manhã, 2h30, você já estava na bolsinha. Mesmo depois de ter sido um empresário bem-sucedido, você continuava perseverando. Até hoje eu continuo lá. Porque hoje eu vou lá para vender. Entendeu? Eu colho o meu feijão, vou lá para vender. Aliás, eu quero ir um dia com você. Vamos lá. Recordar aqueles momentos que foram tão importantes na minha vida. Ô, gente, e você decidiram, não você, mas pessoas ao conhecer sua história, decidiram escrever um livro da sua vida. Foi a minha filha, falou, pai, você tem uma história legal, você começou do zero e chegou até hoje, está num patamar bem melhor. Falei, mas foi com muito sacrifício, com muita tristeza, com muita alegria que eu consegui chegar nesse ponto. E esse livro, eu já li algumas vezes, não é um livro que você lê e guarda na gaveta. Esse livro, eu vou mostrar aqui para a câmera, se você puder dar um aqui. O pessoal está vendo em casa, Paulo Stort, Essa Longa Estrada da Vida. Esse livro é recheado de emoções, mas acima de tudo, eu gosto de ler. Eu leio uma média de 70 livros por ano. Gosto muito de ler. Eu li o livro do Amador Aguiar, eu li o livro do Juscelino, eu li o livro do Getúlio e algumas autobiografias. Esse aqui vai te abençoar, né? Paulo Stort, Essa Longa Estrada da Vida. Depois que você escreveu, eu vi que eu me emociono que na página 166 está meu nome. Quando você me honrou colocando aqui nesse livro, radialista Luiz Lauro. Foi um tempo de crescimento, de aprendizado, de reconstrução de vida. Você sempre falava para mim, a vida é um eterno recomeço, né? E você não só fala, porque os conselhos movem, os exemplos arrastam. Você falava e você caminhava dando exemplo. E hoje você não é só feijão, você entrou numa outra área também que eu vi na televisão, você sendo premiado. Mas esse assunto nós vamos voltar a falar daqui a pouquinho. Ô, meus amigos, nós estamos Gestões Inteligentes, com Paulo Stort. Guarda bem esse nome. Eu já mostrei o livro, né? Esse livro, depois que você entrar no Luiz Lauro do Rádio, no Instagram, eu vou sortear esse livro, Luiz Lauro do Rádio. Se você me segue no Instagram, Luiz com Z, Luiz Lauro do Rádio, eu vou sortear esse livro. Mas ele vai falar um pouco sobre soja, sobre o agronegócio do Brasil, porque ele tem experiência. Eu sempre falo na minha comunicação, para falar da guerra, você tem que chamar um soldado que voltou vivo da guerra. Os colegas repórteres da Globo, da CNN, eles podem descrever o que é a guerra. Por exemplo, nós vivemos terremotos. O repórter descreve o terremoto. Mas quando eles levantam uma vítima do terremoto, que ela está viva e fala, toca no teu coração. Então, para falar da guerra, tem que chamar o soldado que voltou vivo dela. Mas para falar de agronegócio, você precisa ouvir quem começou do nada, vindo de Araçatuba, construiu uma empresa valiosa e hoje continua nos dando exemplo. Aviso os amigos que depois do comercial, o Paulo Stort vai falar sobre agronegócio, sobre soja, sobre irrigação, trazendo para a gente o seu conhecimento. Já já nós voltaremos. Procurando uma ótima escola para te ajudar a garantir o seu sucesso na carreira? Vem para a FM2S. Estude quando e onde quiser. Cursos técnicos, MBAs práticos e feitos para o mundo real. FM2S.
democratizando a educação de qualidade. Sua cidade já possui câmeras, mas elas estão gerando inteligência? O Guardião.ai transforma imagens em decisões. Com inteligência artificial, gera alarmes em tempo real, identificando placas, reconhecimento facial, invasões, atos de violência, vandalismo, descarte irregular e comportamentos suspeitos. Uma única plataforma para segurança, educação, saúde, mobilidade e proteção do patrimônio público. Guardião.ai, transformando imagens em inteligência. Bombinia, Hopi Hari. Está com todo mundo se divertindo. Isso é tudo que eu sempre quis. Descubra Hopi Hari. Potência, segurança e alta tecnologia em um só lugar. A TS Data oferece infraestrutura robusta e nuvem privada com máxima performance para empresas e instituições públicas. TS Data, a base segura para os seus dados. Bom, eu abasteço aqui porque o pessoal é sempre bem atencioso, combustível de qualidade, dá bons toques, boas dicas sobre o produto Shell, por isso que eu venho sempre aqui. Eu confio nesse posto, então tudo que eu tenho que fazer, eu venho para cá, abasteço, eles calibram pneu, vê óleo, checam tudo. É mais do que um posto. Acaba sendo uma família, né? Meus amigos, estamos já de volta num programa maravilhoso, recheado de conhecimentos e de emoções, gestões inteligentes. Entrevistando hoje Paulo Stort. Paulo do Broto. Muitas pessoas falavam para mim, você conhece o Paulo do Broto? Né? Mas eu estou falando com ele e agora me veio uma pergunta. Paulo Stort, nós falamos tanto, eu emocionei, mas como que aconteceu o Broto Legal? Como que foi que você descobriu o Broto Legal? A história minha com o feijão é interessante. Foi por um acidente. Acidente? É. Você está falando do Broto. Da história, da construção da empresa. Hoje todo mundo me conhece não como Paulo Stort, Paulo do Broto. Paulo do Broto. Esse nome ficou, ninguém... Lá no Alphaville, onde que mora o Paulo do Broto? Paulo do Broto. Você perguntar Paulo Stort, ninguém sabe quem é. É verdade, Paulo do Broto. Mas o feijão entrou na minha vida por um acidente. Sim. Eu era boiadeiro. Boiadeiro. Eu tinha caminhão de boi. Puxa vida. E aí eu comecei, na época no Paraná, deu muita geada, o pessoal estava trocando o café por pasto. E Araçatuba sempre foi a cidade do boi. Hoje não é mais. Cidade do boi, mas já foi campeã. Já foi. A capital do boi. E nós fomos ver uma fazenda para comprar no Paraná e eu vi um monte de caminhão carregando boi. Aí eu parei para conversar com o motorista. Falei, o que vocês estão fazendo? Falei, nós estamos vendendo isso aqui, porque o Paraná está trocando um pouco do café por pasto. Eu falei, o caminhãozinho de boi lá parado. Falei, voltei para Araçatuba, falei, vamos começar a comprar boi. Começamos a levar novilha para o Paraná. E um belo dia, chegou um senhor lá para mim e falou assim, escuta, você volta vazio? Quando você fala, começamos a levar novilha para... Você tinha um motorista que ia? Eu era motorista. Você dirigiu o caminhão? Eu dirigi o caminhão. Era eu e mais um sócio meu, Milton Toboni. Sim. Ele tinha o caminhão dele e eu tinha o meu. Então a gente dirigia, quando tinha um motorista também para auxiliar, porque o boi, quando ele cai, você tem que levantar, senão ele morre, os outros pisam na cabeça. Cima. Então, o senhor chegou para mim e falou assim, escuta, você está voltando vazio? Eu falei, estou. Por que você não leva feijão? Eu falei, moço, feijão só conheço no prato, nunca vi feijão cru assim. Que história maravilhosa. Aí ele falou assim, leva 20 saquinhos.
Falei, vamos levar 20 saquinhos, vamos ver. Levamos 20 saquinhos para chegar no Melastuba, vendemos 20 saquinhos. Deu mais lucro do que as 2 viagens de feito de boi. Já tiramos as gaiolas de boi e começamos no feijão. E até hoje eu não parei. Poxa vida, que história. Foi por um acidente. Veja como é a vida, né? Às vezes de uma dificuldade nasce uma oportunidade. E você ouvia, né, Paulo? Isso eu acho importante. Você sempre que eu convivia com você tinha uma palavra de encorajamento. E tem alguns fatos que a gente tem que contar também. Um dia eu gravei o programa. E o programa gravado não é igual ao programa ao vivo. Aí o Paulo me ligou, atendi o telefone. Paulo, você podia tocar uma música para mim? Eu falei, Paulo, o programa está gravado hoje. Eu lembro. Então, veja bem, ele me chegou. Que história, né? Não é só o livro. Eu acho que depois de tudo que você está falando, merece um filme da tua história de superação. Mas aí o Broto Legal, você cumpriu um capítulo, hoje você não é mais o proprietário da empresa. Eu costumo dizer o seguinte, tudo tem um começo e tudo tem um fim. Sim. Meu ciclo no Broto Legal terminou, nós vendemos a empresa e ficamos com a fazenda. E hoje nós somos produtores de feijão, de soja, de milho, de sorgo e também estamos criando boi. Sim. Então hoje é outra história, mas é dentro do agro a mesma coisa. Então, veja bem, isso é fechar um ciclo, fechar um capítulo. É importante isso. Não só, eu li um livro agora, Uma Vida com Propósitos. É o que é o caso da sua vida. Porque eu vejo muitas pessoas, veja bem, vou dar um exemplo aqui, o Pelé, ele fechou a vida dele no tempo certo. Então eu vejo pessoas, jogador, empresário, é importante o recomeço. Eu tive esse recomeço com você. Eu estava com 49 anos quando eu tive um recomeço, que foi muito importante na minha vida, que hoje eu vejo, quando eu paro para pensar nas ondas do pensamento, olhando pelo retrovisor da minha vida, eu vejo o quanto foi importante. A partir daquele dia que eu tive com você, eu nunca mais bebi. E hoje eu sou uma referência. Por que eu sou uma referência? Tem 5 pontos que a pessoa passa. Tenta outra vez, não deu certo, tenta outra vez, corra algum risco. Segundo, você tem que correr algum risco, calculado, mas tem que correr. Dependa de Deus, sozinho você não consegue. Espera oposição, porque a galera vai criticar, depois você vira referência. Eu me lembro quando eu tomei a decisão hoje eu falo na Doné, para empresários, na Balduco, para 3 turnos, às 6 da manhã, às 14 horas e às 22. Eu falo em várias empresas transportadoras, uma história de superação. Reconstrua a sua vida. E foi lá que eu comecei. Agora vamos falar um pouco do agronegócio. Porque ficou bonito esse nome, né? Hoje, ficou só o nome. Só o nome. Hoje você também planta soja irrigada. Sim. Eu vi num canal de televisão você recebendo um troféu pela qualidade, pela produtividade. Por produtividade. Somos campeões brasileiros. Campeão brasileiro de produtividade de soja irrigada. E também você começou, porque você, além do seu conhecimento, você procura agregar conhecimento através de técnicos. Você ouve bastante a tecnologia, Paulo? Sim, demais. E eu tenho uma equipe, porque o sucesso também não depende só de você. Eu tenho uma equipe de funcionários excelentes. Tenho um administrador que é o Adriano. Sim. Ele é agrônomo. Cara, todos os prêmios que nós ganhamos foi ele que ganhou, na verdade. Sim. Porque ele que faz produzir. Então, você tem que valorizar a sua equipe. Porque você pega um funcionário, por exemplo, ele tem que trabalhar contente, tem que estar ao seu lado, porque ele está com uma máquina de 4 milhões de reais, você não está vendo ele trabalhar. Então, você tem que ver a pessoa que você coloca, e ele trabalha com um amor. Sim. Porque se ele ficar com raiva de você, ele quebra a máquina, certo. Faz o diabo. Então, a nossa equipe é muito boa, é uma equipe excepcional, e a gente sabe valorizar os funcionários. É difícil, na minha fazenda, alguém pedir demissão. Eu sei. Eu sei porque eu fiquei 15 anos, 16 anos, e até hoje, por onde eu vou, num casamento, numa formatura. Outro dia eu estava num supermercado com meus netos, uma pessoa bateu no meu ombro, num açougue. Estava esperando para comprar carne, ele disse, ô Luiz Lau, lembra de mim? Eu sou lá do Broto. Trabalhei com o Paulo muito tempo, e começamos a falar de você. Então, é muito bonito ouvir esse reconhecimento. E hoje tem um maquinário, a tecnologia chegou para valer, né, Paulo? Sim, e no Broto Legal,
Eu tenho funcionário com 40 anos de firma. Todos eles de 10 anos, 20 anos. É uma equipezinha boa demais também que eu tinha lá, né? Então, a gente tem que valorizar os funcionários da gente. Ô Paulo, só de curiosidade, o feijão, quanto tempo, depois que você põe o grão que é plantado, quantos meses ele leva para ser colhido? 3 meses. 3 meses? É. O irrigado é rapidinho, né? 90 dias. E a soja, quanto tempo? A soja é um pouco mais, 4 a 5 meses, né? E você faz na terra uma rotatividade? Eu costumo falar o seguinte, lá na minha fazenda eu faço chover. Não consigo parar de chover. Porque você tem a irrigação, se precisa, deu uma seca, você vai lá, irriga. Sei. E está resolvido. Agora, a agricultura é muito difícil. Você planta o feijão, por exemplo, eu tenho lá 1.000 hectares de feijão plantado. Muito bonito, tudo, você fica todo entusiasmado, vai produzir muito. Quando chega na época de colher, chove 1 semana, 10 dias. Você perde tudo. Perde tudo. Tudo aquele que já estava tudo dinheiro no bolso, foi tudo embora. Eu gostei dessa. Você faz chover, mas parar de chover. Parar de chover, não consigo. Meus amigos, é bonito ouvir histórias, né? Eu sempre dou um exemplo para os jovens. Eu faço muita palestra nas faculdades para trazer encorajamento para os jovens de hoje. Me lembro, eu já conhecia a tua história, mas com 9, 10 ou 11 anos você já trabalhava. Com 8 anos eu comecei. 8 anos. Eu vejo hoje a turma falar que a criança não pode trabalhar. Pode sim. Pode. Ele pode ir na escola de manhã, depois do almoço ele pode ir no supermercado trabalhar de pacotador. Ele vai ganhar muito mais do que o pai dele, às vezes. Porque uma senhora dá 10, outra dá 20, e pode trabalhar. O trabalho não mata ninguém. Eu estou com 81 anos, comecei a trabalhar com 8 e vou trabalhar até morrer. Você até com 81? 81. Meus amigos, veja bem, não importa quantos anos um homem tem. Importa o que ele faz com essa idade. Porque eu tenho um amigo que gosta muito de você, ele leu o teu livro. É o Aguiar Valvassoura. Tive com ele ontem, ele ainda falei que você seria entrevistado hoje. Ele me falou uma frase, eu gostei muito, falou, você já passou dos 70. Então, depois que a gente passa dos 70, ele me disse isso. Você pode falar realmente a verdade que você pensa. Quando você é mais novo, você fica preocupado. Você passou dos 70? Achei profundo isso. Você pode falar a sua opinião. Se for alguma coisa que não aproveita, o pessoal fala, vamos dar um desconto que ele já passou dos 70. Se for alguma coisa importante, o pessoal diz, o que é a experiência de um homem? E você fica com essa segunda parte. O que é a experiência de um homem? 81 anos, sonhando. Vou toda semana para a fazenda. Eu tenho também uma grande vantagem, que eu tenho meus 2 filhos me acompanham. Sim. Então, uma semana eu vou com um filho, na outra semana eu vou com outro. Então, toda semana eu estou indo para a fazenda. Eu quero deixar um abraço para os seus filhos, para a Regina, sua esposa, que me recebeu com a Yara várias vezes lá na sua casa. Eu quero agradecer de coração, porque a Regina também é uma pessoa... Eu quero mudar aquele pensamento. Eles falam que atrás de todo homem tem uma grande mulher. Eu quero falar, ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Porque a Regina sempre caminhou junto, né? Sim. Isso dá uma força danada para a gente. Não tem dúvida. Né? Nós estamos ouvindo aqui no Gestões Inteligentes. Já trouxemos aqui muitas autoridades e era o meu sonho. Eu quero agradecer a Lili, a nossa produtora, de ter conseguido uma agenda com o Paulo. Houve até uma mudança de horário de estúdio, porque eu queria muito que você viesse aqui. Esse programa que você está assistindo, eu vou guardar de recordação. Hoje o digital te permite. Nós estamos por uma rede de televisão, mas também no YouTube, Gestões Inteligentes. Agora nós vamos a Lili preparou para a gente um bate-papo aqui, que é um pinga-fogo. Eu vou falando as palavras e você vai... Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Que você gostaria de acrescentar? Não, eu acho que você perguntou quase tudo, né? Foi maravilhoso esse tempo. A idade também nos permite. Eu fugi, pedi para a Lili separar para mim aqui, porque eu fugi do roteiro. Tá. Eu fiquei tão emocionado, porque foi uma entrevista que nasceu do coração. E o que o coração, a boca fala do que o coração está cheio, né? Eu peguei esse roteiro e fui tirando a melhor parte do roteiro para ouvir o Paulo Storti. Então a soja leva 3 meses também. 4 meses. Tá. E hoje, Paulo,
O Brasil continua exportando? Você exporta também? Não, nós vendemos para os exportadores. Você vende para os exportadores, Sim. né? Então nós vamos fazer agora um bate-volta, bem pessoal, né? Uhum. Arroz e feijão. O arroz por cima ou por baixo do feijão? Por cima. O feijão primeiro, Ou do lado. depois o arroz, É. né? Agora eu vou falar uma palavra, você vai falar alguma coisa que vem no teu coração. Broto Legal. Foi a minha história. A história do Paulo Stort, Broto Legal. Uma palavra só. Campo. Lavoura. Produção. Agricultura. O que vem no teu coração? É a produção. Produção. Essa palavra agora você já praticamente respondeu sobre o maquinário. Tecnologia de hoje na agricultura. Está muito avançada. Hoje, infelizmente, a agricultura está sofrendo muito. Juros altos, produtos altos, e o nosso produto não tem valor nenhum. Então nós estamos sofrendo, passando 2 anos já, tem produtores suicidando, porque não consegue pagar o banco. Pela dificuldade, Paulo. Pela dificuldade. E é o celeiro do mundo, né? O Brasil é um país que, desde quando Pero Vaz de Caminha escreveu a carta para o rei, ele elogiou aqui tudo que planta dá, né, Paulo? Sim, não tem a menor dúvida. Isso é uma terra abençoada, mas infelizmente nós estamos atravessando um momento muito difícil. Muito difícil no país. Então, nós estamos aqui ouvindo o nosso querido amigo, produtor, empresário, Paulo Stort, do Broto Legal. Eu quero agradecer a tua presença. Eu que agradeço. Viu? Foi um tempo maravilhoso te entrevistar. Eu passei momentos maravilhosos do seu lado. Aprendi muito, quero verbalizar isso aqui. E até hoje a Yara, minha esposa, sente os reflexos. Eu vinha de uma vida de comunicador, uma vida agitada. Eu conheci o Paulo, bastante família. Isso contribuiu muito, porque a gente olha para uma vida exemplar. Tem um outro fato que eu queria também lembrar aqui, que é importante. No momento difícil que eu vivi, quando a minha esposa passou por uma septicemia e arinha, ficou em coma 60 dias, e o Paulo foi o ombro amigo. Eu estava no Broto e eu me lembro que você me liberou para que ficasse ao lado dela todo o tempo. Ela recuperou e hoje nós estamos fazendo palestras e ajudando a cuidar de 8 netos. Então, quero agradecer, que Deus te abençoe e te dê saúde. Amém. Para você, para a Regina, para os netos. Tem quantos netos hoje? 3 netinhas. 3 netinhas. Abraça as netinhas. Neto é a sobremesa da vida. Né? E elas nos encorajam a continuar caminhando. Foi um tempo maravilhoso nos Gestões Inteligentes. Eu fiquei muitos anos ao lado do Silvio Santos, principalmente no Porta da Esperança. E ali nós descobrimos, entre outros programas, que a verdade, quando ela é colocada, ela emociona. Não foi nem preciso muita dificuldade para te entrevistar. Você quer falar uma coisa? Eu quero mandar um abraço para todos os produtores do Brasil, que não desanimam, que não precisa se suicidar. Esse tempo ruim vai passar. Vai passar. E também quero mandar um abraço para os meus amigos lá de General Salgado, que me deram o título de cidadão salgadense. Depois de 60 anos que eu morei lá nos anos 60. E agora eles me deram esse título de cidadão salgadense. Ganhou. Um abraço a todos os meus amigos de General Salgado. General Salgado fica perto de onde? De Araçatuba. Perto de Araçatuba? É. Então hoje você é cidadão de General Salgado. Hoje eu sou araçatubense de nascimento, salgadense de coração. Então, e campineiro também de coração. Tá, que maravilha, Paulo. E olha aí, receber o título, uma honra que realmente marca a nossa vida. Eu sempre falo, quando o homem nasce, ele é filho dos seus pais. Como que chama seu pai? Natal João Stort. Sua mãe? Luzia. Então, ele é filho do Natal. Quando ele nasceu, ele é filho do Natal e da Luzia. Depois que ele vai vivendo, ele é filho da sua história, das suas realizações, das suas conquistas. Hoje, o Paulo Stort, batizado lá... Você foi batizado de General Salgado ou Araçatuba? Araçatuba. Foi aquele dia que você foi batizado, que o padre te batizou em Araçatuba, ele falou Paulo Stort. E hoje, a vida, o sucesso, os empreendimentos, você se tornou Paulo do Broto. Sim. É honrado ter um nome como esse,
Porque, primeiro porque o nome Broto é algo maravilhoso. Porque... Eu não te contei a história, né? Não contou. Como é que nasceu o Broto Legal? Broto Legal. Eu tinha a marca Corcovado. Sim. E não pude registrar porque já tinha uma marca no Sul. Aí eu falei, e agora? Aí eu fiquei uma semana para achar um nome. Aí eu lembrei de um sucesso da Celi Campelo, nos anos 60. Puxa vida. A música dela, Broto que chamava Legal. Broto Legal. Falei, legal, broto, feijão brotinho, legal. Mandei, registrou na hora. Tivemos que pagar um royalty lá na gravadora dos Estados Unidos, mas deu para usar a marca. E hoje, hein, Paulo? Oh, que beleza. Eu sempre falo, as bênçãos de Deus, elas chegam. E quando eu acordo de manhã, eu aprendi isso com o Fernando Sérgio de Oliveira, um líder. Ele fala, Luiz Lau, toda manhã quando eu acordo, eu tenho uma conversa com Deus. Senhor, abra meus ouvidos para que eu ouça a tua voz espiritual. Abra meus olhos para que eu veja coisas que o homem sem Deus não vê. E unja meus lábios para eu falar coisas que edificam a vida. Porque você vê que todas as vezes que você estava com a tua parabólica ligada, Deus te mandou um recado. Sem dúvida. Foi vender boi, trouxe feijão. Foi reescolher o nome, Corcovado, e vamos falar a verdade, hein? É bem melhor Broto Legal do que a Corcovado. Sem dúvida. Então, agora acho que nós podemos encerrar esse programa histórico da minha vida de comunicador. Eu estava falando sobre o Silvio, e o Silvio Santos sempre comentava. Toda vez que ele viajava para os Estados Unidos, ele me ligava. Ele ficava 3 meses lá na casa dos Estados Unidos, me ligava. Luiz, traz um auditório bem alegre, porque eu estou voltando com saudade do povo. E eu via o brilho dos olhos dele, como eu estou vendo nos seus olhos. Ele foi um homem que construiu na comunicação. E você é o império do feijão. Obrigado. Que Deus te abençoe. Amém. E semana que vem nós voltaremos com mais um convidado em Gestões Inteligentes. Obrigado, sou Luiz Lauro, comunicador. Obrigado a toda a equipe que com muito carinho me ajudou a conduzir esse programa. Obrigado.